Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma live nessa terça-feira de carnaval, onde nós estamos aí em clima de festa, em clima de alegria e, não menos importante, celebrando o dom também da vida, nesse dia maravilhoso que nós temos hoje. Não sei como que está aí onde você vive, onde você mora, mas aqui no Paraná tá um clima belíssimo. O céu tá azul e nos convida também para esse verdadeiro sentido da live nesse dia de hoje. Então, quero poder acolher a todos aqui. Sejam muito bem-vindos, sintam-se muito acolhidos. E hoje nessa live nós vamos falar de um tema importantíssimo. Claro, né? Todos os convidados que vêm aqui, eles falam de algo importantíssimo, eles compartilham algo conosco importantíssimo. E, entretanto, cada vez mais nós vamos nos aprofundando, nós vamos nos compartilhando com vocês temas em que, de fato, podem agregar na vida, né, do outro, agregar na vida de quem está aqui conosco, como também daqueles que irão nos ouvir futuramente, né? Então, nessa terça-feira de carnaval, nós queremos compartilhar sobre a valorização da vida. O que é valorizar a vida? O que eu entendo por valorizar a minha vida, valorizar não somente a minha vida, mas a partir do momento em que eu valorizo a minha, eu também valorizo a vida do outro que estará ao meu lado, né? Então, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Castro Lima, perdoe-me se eu não falar certo. Seja muito bem-vinda, Catiúcia. Muito obrigada. E já nós vamos acolher aqui a Nina terapeuta, onde nós vamos compartilhar um pouco sobre esse tema importantíssimo. Então, a Nina já entrou aqui. Seja bem-vinda, Nina. Nina, pode enviar o convite que eu aceito aqui para nós iniciarmos a nossa live. Boa tarde. Muito bem. Então, assim, como eu estava falando para vocês, né? Às vezes nós perguntamos, ou melhor, acho que às vezes pela correria também do dia a dia, a gente nem se dá conta de nos perguntar o que é valorizar a vida, né? O que é valorizar a vida? Quando eu olho para alguém, quando eu olho para mim, eu identifico esses sinais, né, de valorização. Só como que eu consigo identificar se ela de fato está valorizando a si mesma, né? Já vou aceitar aqui, Nina. Ah, deu certo. Boa tarde, tá me vendo, Samara? Tô vendo você, tudo bem? Vendo e ouvindo muito bem. Seja Eu bem-vinda, também. Nina. Boa tarde. Obrigada, boa tarde ao pessoal que já tá aí na live também. Uhum. Então, estava falando aqui com o pessoal sobre compartilhar esse tema hoje, nessa terça-feira de carnaval. Vai ser algo belíssimo, né? Importantíssimo. Então, para nós iniciarmos, quero poder convidar a Nina, né, a se apresentar um pouco mais. E já assim, de início, já de imediato, à medida que você já for se apresentando, Nina, nós já vamos adentrando nesse tema sobre a valorização da vida. Então, muito boa tarde, cadê aqui? Ciara, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos que estão aqui. Então, Nina, à medida que você for se apresentando, eu já gostaria que você pudesse já iniciar, né? O que é valorizar a vida? O que significa isso? Né? Para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que irão nos ver posteriormente, né? Então, sinta-se à vontade, fica muito bem-vinda. Samara, obrigada novamente pelo convite da gente estar aqui, né? Eu não tô conseguindo ter acesso de quem tá entrando,
mas que você possa ir dando o bom dia a quem aparecer na nossa live. Uhum. E ó, a minha gatinha já está lá, a Luna. Então, meu nome é Antonina, né? Sou conhecida como Nina Bueno Terapeuta. Já estou aí na área das terapias desde 2022, né? Mas eu já conheço, assim, já trabalhando aí com a parte terapêutica desde 2014, 2015, quando eu fui começar os meus estudos como coach, como né, estudo de mentor na área aí das terapias, né? Uhum. O que é a valorização da vida? Para eu falar um pouco sobre isso, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, tá? Fique à vontade. Então, tudo começou mais ou menos em 1996. O que estava acontecendo naquela época? Eu venho de um lar, assim, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Com 4 anos de idade. Meu pai casou novamente. Só que eu tive, assim, a minha infância, adolescência não foi muito fácil, Uhum. né? Então, eu trazia muita dor dentro de mim. Mas até então eu não sabia. Se eu ficar emocionada, vocês me desculpem, gente. Não, Voltar fica na tranquilo. história, processar essa história, né? Tá em Mas, casa. assim, nessa época de 1996, eu estava passando uma situação muito complicada com o meu pai, né? Então era uma época assim que eu estava querendo morar sozinha, eu morava ainda na casa deles e estava preparando para seguir minha vida assim, tendo meu espaço, morar sozinha. E Uhum. teve um momento que as coisas não estavam meio que dando muito certo, então eu estava assim dentro de mim, eu sentia assim muito uma energia de raiva, né? Muita dor mesmo. Eu não, naquela época eu não tinha nenhuma vivência assim, digamos, religiosa, eu sou cristã, né, cristã católica. Então eu não tinha nenhuma busca religiosa, me sentia meio que largada no mundo. Era só trabalho e estudo, Uhum. né? Trabalhar e estudar. E daí teve um momento que eu lembro de uma situação, não tinha ninguém em casa, né? O quarto onde eu morava tinha uma janelinha assim que eu olhava e via o céu. Daí, num desses dias, daí eu estava assim, tão nervosa, tão assim, com a emoção bem latente. E daí eu peguei, eu lembro de ter falado com Deus, né? Qual que é o sentido da minha vida? Eu falava assim para ele, eu não tenho sentido da minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Uhum. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Foi um momento assim que eu senti, foi de muita emoção. Né? Eu estava sozinha e eu olhava para o céu e falava assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei qual é o sentido da minha vida. O que o Senhor tem para mim? E daí, naquele momento, não sei como, tá? É uma daquelas coisas que eu chamo de epifania. Quando eu Uhum. olhei para um lado, assim, daquele quarto onde eu estava, eu vi um jornal. E aquele jornal abriu e ele estava, assim, um anúncio, que era desse tamanho, mas eu enxerguei desse tamanho, enorme. E falava assim, estava buscando voluntário. E era justamente uma organização que trabalhava com valorização da vida, né? Uhum. E eu olhei para aquele jornal, aquele anúncio ficou enorme, né? Não lembro exatamente o que estava falando, mas eu lembro que falava assim, sobre valorizar a vida, e que naquele momento eles estavam fazendo um evento para formar voluntários, né? E a gente não tinha telefone em casa, naquela época era os telefones ainda né, daqueles aparelhos, né, que você ia ligar na casa, a gente não tinha telefone. Eu corri para casa da minha vizinha, que tinha telefone, e pedi para ligar. Quando eu liguei para aquela instituição, no momento eles não estavam, ela falou assim para mim, olha, no momento a gente não está buscando um voluntário, mas eu vou deixar o seu nome anotado aqui. Quando Uhum. surgir o treinamento, a gente entra em contato com você, né? E foi assim, só que aquilo ficou latente no meu coração, a questão do serviço voluntário. E eu lembro de ter ido trabalhar, né? Além de terapeuta, eu também trabalho na área de contábil, eu sou contabilista. Então, naquela época eu já trabalhava, né? No escritório contábil. E eu fui para aquele escritório contábil no outro dia, assim, com uma coisa latente no meu coração. E lá no escritório, fazendo as empresas, eu vi que tinha uma instituição que prestava também serviços comunitários, que eles faziam assim, toda quarta-feira, eles faziam um sopão, né? E precisava de voluntário. E daí eu peguei e me embreei com esse povo, né? Liguei para eles, perguntei se eu podia trabalhar com ele. E eu fiquei assim, acho que uns 3 meses
acho que era, se não me engano, era toda quarta-feira. Né? Eu saía do serviço, ia para lá, e eles faziam aquele sopão, né, para distribuir para o povo de rua. E era um grupo, assim, muito... era uma fraternidade, esqueci o nome agora. Mas, assim, era um grupo muito, assim, muito acolhedor, né? Então, além de ser acolhida também, eu fui lá para ajudar, mas quem foi ajudada fui eu, né? Naquele momento de prestar aquele serviço voluntário. Daí, nesse meio tempo foi que essa organização entrou em contato comigo, né? Na época, eu sou aqui de Guarulhos, não tinha ainda, eu não tinha noção que eles tinham uma sede aqui em Guarulhos, né? Daí foi aqui numa cidade vizinha, mas eles entraram em contato e falaram assim, olha, aonde você está localizada vai ter um evento aí de treinamento para você treinar para se tornar voluntária. E foi o que eu fiz. Daí entrei em contato, o pessoal entrou em contato comigo, eu aceitei, né? Fui lá, fiz todo o treinamento e tal. E quando chegou para eu ir trabalhar com eles, eu ainda me senti insegura. Eu falei, eu não estou pronta para ser voluntária. E eu lembro que entra a Páscoa, né? O feriado de Páscoa, todo aquele feriado da Semana Santa, Páscoa e tal. Nessa época eu não tinha nenhuma vivência religiosa, tá? Eu era meio assim, não participava de nada, né? Daí a moça chegou para mim e falou assim, Nina, a gente vai ter o feriado de Páscoa, né? A Semana Santa. Você está pronto, você não quer pensar, né? Tirar esse tempo, pensa se você vem, se você vai, que resposta que você vai dar, né? Daí foi o que aconteceu. Peguei naquela semana ali da Páscoa, né? Do feriado ali, da Semana Santa para Páscoa, pensei, e eu lembro de ter chegado assim em casa e falar, se eu não for agora, eu não vou nunca mais, né? E daí eu comecei a trabalhar naquela instituição, né, nesse grupo aí, que é um grupo conhecido, mas eu não vou citar o nome aqui, mas ele é ligado ao grupo Samaritanos da Inglaterra, né? Foi formado lá em 1953, nesse serviço de apoio ao sentido de valorizar a vida. E fiquei com eles durante 3 anos, né? Fiquei trabalhando com eles durante 3 anos. Eu trabalhava, acho que o meu setor, assim, era de sábado, né, que eu podia, porque eu trabalhava durante a semana. Eu ia aos sábados, né? Mas cheguei a passar, assim, noite de Natal, fazendo os atendimentos, né? E uma vez por semana fazer atendimento. E foi tão interessante, porque começou a acontecer uma mudança de dentro para fora. Tanto assim, que eu me lembro, eu tinha meu cabelo era comprido, mas ele era mais comprido, assim, né? E eu só usava ele em trança, né? Amarrado. E eu lembro uma vez que eu comecei a me sentir tão assim, acho que a gente começa a se amar, né? Valorizar, onde entra o sentido da valorização da vida, porque valorizar a vida é autoaceitação e amor próprio. E eu lembro de ter um dia ido numa cabeleireira, feito uma escova, ficou aquele cabelo lindo, maravilhoso, e no outro dia eu fui trabalhar com uma blusa vermelha, né? E eu lembro de um dos meus patrões passar na sala, e eu lembro que ele olhou, depois passou de novo, como se perguntasse assim, meu Deus, quem que é essa moça? E aí a minha colega falava, não, acho que ela está apaixonada, ela conheceu alguém, né? Ela se apaixonou, porque ela está com esse brilho, mudou a roupa, mudou o cabelo. E eu lembro dessa frase que eu falei para uma delas, não, eu estou de fato apaixonada, eu me apaixonei pela minha vida, né? Então, valorização, para mim, da vida, é isso. É uma autoaceitação, se permitir curar as feridas, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um mundo enorme de terapeutas, buscar também essa questão aí do curar-se, curar a sua criança interior, curar as suas feridas através de um processo terapêutico, né? Buscar aquilo que se encaixa também, aí vai entrar, digamos, aí religião, um monte, independente do que for que a pessoa sirva ou acredite, mas buscar também esses grupos, né? E isso, se aprender a se amar, a gostar de si mesma, a gostar da pessoa que a gente é. Porque às vezes a gente não tem coisas boas, a gente tem coisas que não são tão boas também, né? Por conta dos nossos traços. Hoje a gente, estudando leitura corporal, a gente tem um pouquinho, né, dos nossos traços, né? Mas, assim, é o sentido de aceitar quem você é, aceitar a sua vida, esse auto-amor, esse amor próprio. Então, valorizar a vida também, para mim, é isso. Essa autoaceitação.
né? E depois daquilo foi uma porta aberta para muita coisa, começou lá atrás, com aquele trabalho voluntário, né? E depois, é claro, entrou uma parte que para mim é muito especial, que é a questão da religiosidade, né? Então eu acabei encontrando depois um grupo da parte eu daí acabei deixando, né? Deixei lá essa instituição, comecei a cuidar da parte da minha fé e caminhar nesse sentido também, né? Eu fui voluntária também pela igreja da parte que vai visitar os doentes, né, nos hospitais. Tem um nome que agora me sumiu o nome, tá? É uma pastoral da saúde, isso, né? Depois eu fui também trabalhar nessa pastoral da saúde, onde a gente dava apoio. A parte que eu trabalhava era a parte das mães que tinham acabado de ter bebês, né? Ali, então, a minha área pastoral era essa, né? E eu me lembro, assim, que nas formações a gente entrava muito assim, porque mexia muito com a gente, aquilo. E às vezes eu chegava em casa, eu chorava, assim, eu fechava a porta. Eu lembrava do dia, né, dos atendimentos lá na parte do hospital, e eu chorava, me doía, né? E eu lembro que a pessoa falava assim, olha, a gente precisa aprender também, olha de onde, né? A ir lá, parar, mas se preservar, não entrar muito na questão do emocional. Mas não tinha jeito, né? Um alto grau de oralidade aí, né? A emoção tocava muito. Mas eu me lembro também de um caso que foi de um bebê chamado Vitória, né? Nunca me esqueci desse caso. Já entrando para essa outra parte aí desse atendimento também, que para mim tudo está ligado à minha experiência de valorizar a minha vida. Porque quando eu me acolhi, aceitei minha dor, mas depois eu esqueci um pouquinho da minha dor também, eu fui para apoiar, né, o outro, né? Então isso também firmou aquele sentido de valorização da vida. E esse caso também da Vitória me guardou no meu coração. O da Vitória foi assim, a mãe dela tinha dificuldades de engravidar, né? E engravidou da Vitória e a Vitória nasceu prematura, né? E eu lembro que enquanto a mãe ficava lá no hospital, eu acompanhei muito essa mãe. Só que a Vitória não sobreviveu. Eu acho que ela, não sei se foi 2 semanas só que ela durou, né? E ela acabou, ela tinha nascido prematura, mas ela não sobreviveu. E eu lembro dessa mãe, né? Que foi uma mãe que eu acompanhei, de estar ali do lado dela. E ela falava, Nina, foi difícil a gravidez da Vitória, e os médicos falaram que era a última chance que eu tinha, né? E a neném veio e não ficou. E eu não sabia assim, como apoiar essa mãe. Eu só muitas vezes chegava perto dela e abraçava ela, né? Então, esse sentido também, depois não sei mais o que aconteceu, se de repente, né, voltou a engravidar ou não sei mais o que aconteceu com a mãe da Vitória. Mas esses foram um dos casos, nessa caminhada aí de serviços também voluntários, que me chamou muito a minha atenção, né? Então, depois de todos esses acontecimentos, foi o que me abriu, talvez, assim, mais para o sentido de vir a me tornar uma terapeuta, né? Porque começou lá, eu falo que a gente é terapeuta desde a infância, né? Porque às vezes na escola eu tinha muito aquela questão de estar sempre ajudando os colegas, né? E aquela vontade, mas acabei indo para a área da contabilidade, mas o coração sempre ficava ali voltado para estar com alguém. Então, depois disso, veio essa abertura aí para as áreas da terapia, que eu fui buscar, né? Depois cheguei a trabalhar também como voluntária num grupo aqui, numa associação aqui de São Paulo, né? Que tinha grupos de autoajudas, né? Então, a gente fui também trabalhar com esse grupo, que era semanalmente, trabalhei, eu acho que nesse eu fiquei desde 2012 até mais ou menos 2016 ou 17, né, com esse grupo de autoajuda, né, que a gente trabalhou, que tem aqui em São Paulo, né, que chama-se Oficina de Emoções, né, e daí depois acabei estudando terapia, formando aí em vários cursos de formação livre e cheguei hoje, agora. É isso, tem alguma
pergunta para me fazer para explanar melhor. Então, assim, escutando você, é muito interessante perceber isso, né? Logo assim que eu entrei na live, trazia esse aspecto de que uma vez que eu valorizo a minha vida, uma vez que eu olho para mim mesmo, eu também consigo ter esse olhar fora, né? Eu olho dentro e depois eu olho fora. E aí esse sentido de completude, né? Ele vai aumentando. Por quê? Porque eu vou valorizando aquilo que eu sou e eu começo a valorizar também o outro. E isso que aconteceu com você, né? Você estava no seu momento de dor. Você estava no momento em que talvez nós poderíamos usar essa palavra ou sem sentido de vida ou buscando o sentido, né, de vida, porque acredito que isso é uma constante, né, independente da pessoa, independente da cultura, acredito que esse sentido ele é muito genuíno. Acho que todos nós buscamos o sentido de vida, né? Todos nós buscamos um propósito. E isso está intimamente ligado ao próprio significado de valorização da vida, porque se eu passo a minha existência aqui sem propósito nenhum, ou pode usar qualquer uma outra palavra, né, que você defina isso, é como se a gente estivesse com um vazio, né? É como se tivesse ali um buraquinho, faltando algo, né, para completar ali. Então, é muito interessante ouvir o seu trajeto, ouvir o seu percurso, porque ele justamente foi esse encontro, né? Onde você passou a ajudar o outro, e você até colocou isso, né? Eu fui para ajudar e acabei sendo ajudada mais ainda. E de fato é isso, né? Quando nós nos abrimos para o outro, nós recebemos muito mais, né? Nós recebemos muito mais. Então, assim, Nina, olhando para isso e trazendo esse exemplo que você também falou ali, né, de modo bem rápido, assim, você falou assim, que determinado dia você foi para o trabalho, você tinha escovado o cabelo, você tinha mudado a roupa, e aí as pessoas perceberam isso, até achou, né, que você estava apaixonada, e você disse que estava apaixonado pela sua vida, né? Ou seja, esse enamoramento de si, né? E aqui de forma muito genuína, tá, pessoal? Depois, quem não pegou essa parte, pode voltar ali na live e escutar a Nina falando, né? De forma muito profunda isso, né? Esse enamoramento de si, né? Essa capacidade de olhar para si e valorizar esse presente, né? Que é o dom da vida. E aí você trouxe isso, então eu gostaria que você pudesse pegar esse gancho e trazer isso assim, para as outras pessoas, né? Como que a pessoa identifica se ela mesma está valorizando a sua vida e se o outro que ela olha assim, tipo, olha, eu tô olhando para essas características aqui e eu sinto que essa pessoa ainda não está valorizando a sua vida. Ou eu olho para essas características aqui e eu falo, não, essa pessoa está valorizando a sua vida. Como que seria mais ou menos isso, assim? Essas características externas? Eu acredito que tem muito a ver quando a gente fala assim da questão de valorizar a vida, eu preciso também me conhecer. É o profundo. Porque muitas vezes a gente foge sempre para relacionar com os outros. Só que a gente esquece de se relacionar consigo mesmo. Né? O que é um relacionamento consigo mesmo? É uma autoaceitação de aceitar a gente do jeito que a gente é. Assim, eu sinto assim, voltando um pouquinho àquele período lá, como eu estava, existia muita dor dentro de mim. Pela minha própria história. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui nos assistindo e não sei a história de cada um. Eu não sei quais foram os desafios que a pessoa apresenta. Que tipo de infância que ela teve, que tipo de adolescência, que tipo de vida adulta. Às vezes a pessoa se casa e acaba se decepcionando, né? Na forma como é tratada. Muitas vezes não se sente vista, ouvida, não se sente valorizada pelo outro. Mas é preciso que a gente tenha um relacionamento com a gente mesmo, só que aí é um pouco
assim, entrando para a experiência que eu tive, existe também uma relação com o divino, tá? O divino que há dentro de nós também. É preciso também, muitas vezes, ter esse relacionamento com esse algo maior, para que eu possa enxergar a minha vida e olhar para quem eu sou, aceitar quem eu sou, melhorar o que precisa ser melhorado, né? Cuidar da saúde mental, cultivar relacionamentos saudáveis. Daí eu entro sempre no Diário da Gratidão, que eu sempre falo, outra vez falei dele de novo, que é o sentir-se grato, né? Por cada dia. E eu me lembro que eu trouxe até aqui uma oração que eu aprendi naquela época, que é aquela oração da manhã, né? Não sei se vocês conhecem, que fala assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho te pedir paz, sabedoria e força, né? Eu quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, ser manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências e quero ver como tu mesmo enxerga eles, né? E assim, não ver somente o bem em cada um. Então, cerra meus olhos e meus ouvidos a toda calúnia, né? Guarda minha língua de toda maldade, né? E que só de bênção se encha o meu espírito, e que eu seja tão bondosa e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sinta a tua presença, e reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer desse dia, eu te revele a todos. Eu acredito assim, que desde aquela época, é isso que muitas vezes eu peço. Às vezes eu esqueço, tá, de pedir, porque eu também sou humana, né? A gente tem os desafios do trabalho, né? Os desafios do dia a dia, os desafios dos relacionamentos, tudo isso. Mas quando a gente se achega e ser amigo de si mesmo, né? Então a pergunta você se ama? Você é amigo de você mesmo? O que eu tenho permitido entrar na minha vida e o que eu tenho não permitido chegar e também não permitido que saia. Muitas vezes essa questão de entrar, cerrar a porta do seu quarto, que é aquela palavra bíblica, né? Entra no teu quarto e vai no culto. Fala com o teu pai que está no culto. E se dobrar e se colocar lá diante dele como a gente realmente é, né? O que eu estou passando neste momento? Quais são os meus desafios, né? Porque muitas vezes não é fácil enfrentar. Nós estamos no carnaval. Quantas pessoas vão para o carnaval para fugir das suas dores, fugir dos seus vazios, né? Preencher vazio, como diz uma música, né? Então, quantas pessoas hoje, e muitas vezes essas questões acontecem porque eu não consigo olhar para mim, aceitar e ter uma autoaceitação, né, da minha própria história, do meu próprio desafio, mas vencer, ir para a vida. Eu não gosto muito vou para a luta, eu não gosto muito dessa questão da luta, né? Mas ir enfrentar esse desafio que a vida traz, sabendo quem eu sou, mas também se tornando amiga de mim mesma, para que eu possa ser amigo do outro, para que eu possa deixar o outro na minha vida também. Eu sinto assim, essa autoaceitação, né? Esse valor, mas o valor a mim mesma também, para que eu possa valorizar o outro como ele é. Sim. Então, essa parte de olhar para o outro, eu não sei se a pessoa, como que ela está valorizando a vida dela, porque é muito pessoal, né? É algo muito íntimo isso dela com ela mesma. Mas para isso que existem todos os processos terapêuticos, né? Aí, os livros, né? Para nos ajudar, para ir lá ler, buscar um processo terapêutico para se ajudar a se conhecer. Acho que nós temos hoje, graças a Deus, muitas ferramentas, né? Para que nos ajude nesse sentido, para que eu possa mais ter um propósito de vida e valorizar a vida. Não sei se... Né? Sim. E quando você trouxe um aspecto, né, que é muito importante, assim, que eu vou só nomear de uma outra forma, né? Quando a gente fala dos aspectos psicológicos, né, da valorização da vida, dois eles sobressaem de forma, assim, mais latente, né? Que é a autoestima. E o que significa isso, né? Autoestima. Então, quando eu pego, por exemplo, um objeto, né? Sei lá, vou pegar esse livro aqui.
Aí eu olho para esse livro, né, mensuro ele, olho o tamanho, olho a data, né, que ele foi impresso, qual a história que esse livro traz, né? Então, assim, eu vou estimando o valor, né, desse livro, vou mensurando o valor dele. E quando eu olho para a minha vida, será que eu consigo estimar esse valor, né? Será que eu consigo olhar e falar assim, meu Deus, e aí você trouxe a gratidão, né? Obrigada, porque eu sou criatura, eu sou obra de suas mãos, né? Você pensou em mim, você teve esse cuidado, né, na minha formação. Então, assim, por vezes, as pessoas, elas conseguem estimar o valor de um objeto, mas elas têm essa dificuldade de estimar o próprio valor, né? Verdade. O próprio valor, assim. E aí também, claro, né? Em determinado momento você trouxe isso daqui também, que é um outro aspecto, eu valorizar a minha eficácia, as minhas capacidades diante da vida. E isso tem muito a ver também com o ambiente. Eu não me lembro qual foi a parte que você citou. Sim, você falou assim, que você não conhece a história, né, daqueles que estão nos ouvindo aqui. Você não sabe o ambiente, você não sabe os desafios, né, que as pessoas estão passando aqui, que estão nos vendo. E quando essas pessoas olham, né, para a sua história, olham para o ambiente em que cresceram, em que nasceram, que estão convivendo, ou até mesmo os relacionamentos que estão hoje, né? Por vezes, nós estamos em ambientes, nós estamos com pessoas que fazem-nos duvidar das nossas capacidades, né? Que fazem-nos duvidar. Então, entra aquelas famosas crenças limitantes, né? Onde o outro olha para mim e já que ele não estima o meu valor e eu, por primeiro, não estimo o meu valor, logo assim eu dou essa abertura para o outro duvidar, né, das minhas capacidades, porque também eu não acredito em mim mesmo, eu não acredito em mim mesma, né? Então, assim, só acho que frisar isso que você trouxe, né? Em outras palavras, né? Mas essa autoestima, né, de mim mesmo e essa autovalorização das minhas próprias capacidades, né? Não esperar que o outro vai ver um valor em mim que eu, por primeiro, não estou vendo, né? Que eu, por primeiro, não estou estimando. Que é a questão da validação, né? Muitas vezes a gente fica sempre buscando a validação de terceiros, né? Uhum. E não reconhece em si o dom da vida. Eu estava lembrando aqui daquela música, até uma música que fala assim, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Então, essa obra-prima, todos nós somos uma obra-prima. E, de fato, o primeiro a reconhecer, nós precisamos acreditar nisso. Não de forma egoísta, mas para que eu possa ser essa obra-prima e olhar o outro como uma obra-prima do Pai também. Né? Quero dar boa tarde aqui a Sandra Dias, está? A Maria de Lourdes, que eu vi que entrou agora também. Sejam bem-vindos todos que estão na live. Né? Quando você estava falando, eu lembrei muito assim do sistêmico, né? Que eu trabalho muito com essa parte do sistêmico. E é onde a gente... A aceitação, ela está muito ligada também a eu aceitar da onde eu vim, né? A minha história. Amar a minha história, né? Hoje, assim, esse dia eu estava ouvindo um grande, eu esqueço o nome dele, mas é um grande médico. E ele estava falando assim, foi até um desses videozinhos, né, que a gente vê na rede aí. Ele estava falando assim, que seja agradecido se você teve uma infância difícil. Porque se você teve uma infância difícil, você chegou hoje, você é quem você é, pela tua história, né? E hoje, muitas vezes, a geração de hoje, muitas vezes teve muito fácil as coisas, né? Não teve tanta dificuldade que às vezes a geração de 40, 50 anos, que é a minha, né? Atrás aí, teve de escassez, né? Dificuldade até política, relação do país. Mas hoje, olha assim, quanto muitas vezes foi difícil olhar para a minha história e enxergar isso, mas hoje eu falo muito obrigada, né?
eu tirei aqui uma carta sistêmica, né? Uma frase sistêmica, ela saiu, sabe qual saiu? Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Uhum. Né? Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Então, olhar para a gente, né? Honrar a vida com a nossa história, com aquilo que a gente é, aceitar o que nos trouxe até aqui. Olhar, né, para a nossa história, para a nossa família, nossos ancestrais, as dificuldades que viveram, porque nos trouxe até aqui. Nós, como terapeuta, nós estamos aqui pela história da nossa família, muitas vezes, né? Para honrar, né, muitas vezes, a nossa ancestralidade, né? Por algum motivo nós estamos aqui. Cada pessoa que tem a sua profissão, ela está ali pelo seu sistema familiar. Eu fui para contabilidade, a minha família tem um monte de contadores. Tem gente que eu nem conhecia, que eu fiquei sabendo, o tio do fulano, nossa, é contador também, eu nem sabia. Eu falei, nossa, né? A parte terapêutica também tenho, né, assim, pessoas da família que trabalham nessa área também. Então, tudo tem uma razão de ser. Quando você vai olhar para a sua história, para o seu sistema, e você vê ali que... Né? Olha para você ver como que a comunhão ela é algo assim fantástico, né? E nós já estamos encaminhando para o final da nossa live. E a mensagem que hoje eu preparei para nós finalizarmos a live, né? Porque também esse é um dos objetivos, né? De trabalharmos, de enfatizarmos essa questão da prevenção do suicídio e juntamente com o tema que nós trazemos hoje, né? Que é a valorização da vida. E a mensagem que eu trouxe é justamente sobre esse cuidado com o idoso. E você finalizou praticamente a live, né, falando desse olhar, né, para a nossa história, desse olhar para os nossos ancestrais, desse olhar para a família que nós tivemos, porque nós somos uma bagagem, né? Nós não estamos aqui, o nosso momento presente, ele é antecedido por outras pessoas, ele é antecedido por uma história, e essa história, ela não pode... Eu não posso ser egoísta a ponto de falar, não, se eu sou o que sou hoje por conta própria, né? Eu fiz a minha história, eu fiz o meu destino, eu que construí tudo sozinho. Eu, né? Não. Não. Nós temos pessoas, e se nós estamos aqui hoje, nós somos fruto, né, dessas pessoas. Então, eu gostaria de finalizar a nossa live compartilhando com vocês uma breve mensagem, que é assim: cuide da saúde dos idosos. Você sabia que os idosos são considerados o grupo populacional de maior risco para o suicídio em todo o mundo? Ao longo de nossa vida, passamos por diversas modificações. E aqui podemos incluir modificações no corpo, né, como a saúde física, as experiências, emprego, desemprego, aposentadoria, autonomia, depois entra a dependência, entra aqueles que tiveram famílias numerosas ou aqueles que estão na solidão. E a lista só cresce. Mudanças são sempre um desafio. Por isso é necessário olharmos com delicadeza para as particularidades desse momento. Precisamos ter um olhar empático com a terceira idade e também nos prepararmos para essa fase. Então, ficam alguns questionamentos. Como é o seu olhar para com o seu avô, para com a sua avó, para com todas essas pessoas que você conhece que estão nessa fase? Qual é o reconhecimento dado por você às experiências e contribuições dessas pessoas no mundo? É muito importante que exista uma rede de apoio para atendê-los. A solidão, assim como o isolamento social, são adoecedores e podem agravar a saúde emocional de qualquer pessoa, independente de sua idade. Então, poder dizer isso, né? Como que
como que nós estamos olhando para essas pessoas, a começar pelos nossos membros familiares. Não vamos ir muito longe, não, né? Não vamos ir muito longe, não. Vamos olhar para o nosso entorno. Né? Como que eu estou olhando para essas pessoas? Como que eu estou reconhecendo e valorizando a vida delas? Porque se eu estou aqui hoje, eu sou fruto dessas pessoas, né? Então, de minha parte, eu quero poder agradecer imensamente a você, Nina, por essa contribuição maravilhosa. E de fato é isso. Né? Você iniciou a live falando assim: para eu falar da valorização da vida, eu preciso contar um pouco da minha história. E é justamente isso. Não tem como, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, se hoje você está aqui contribuindo conosco, contribuindo com as pessoas que estão nessa live e aquelas que irão nos ver posteriormente, é porque você tem uma vida bem vivida, experienciada e pode compartilhar isso, né, de uma forma muito gratuita. Então, muito obrigada mesmo. Se você permite umas frases finais, eu quero terminar com essa frase que eu tirei aqui do Sistêmico, né? Eu aceito, isso para todos que estão aqui, eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. E quero também uma passagem que é um rema para a minha vida, que está lá em Romanos 11:36, que fala assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre, amém. Então, que a nossa vida também seja, né, ter um sentido, independente de crença, de religião, de busca espiritual, não, eu acredito assim que é o meu relacionamento com aquele algo maior, porque dele, para ele são todas as coisas. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que compartilharam, que engajaram. Então, muito obrigada mesmo. E aqueles que irão nos ver posteriormente, espero que essa live possa contribuir, né, não só para você, mas também para todos aqueles que estão em seu entorno. Então, curta, comente, compartilhe. E nos vemos na próxima terça-feira, às 12h30, sempre nesse intuito, trazendo para vocês esse bate-papo de vida real, né? Vida real. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. Forte abraço. Aproveitem bastante esse feriado, descansem e depois... Amanhã tem mais. E depois retomamos para enfrentar... Gratidão a todos também, gratidão. Obrigada. A Cássio Lima, a Yane, eu estou vendo aqui a Elizabeth, todos que compareceram, muito obrigada. Obrigada, Samara, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, né? O seu trabalho, esse nicho que você escolheu, e que você possa sempre contribuir com isso que você é, com a tua própria história, com aquilo que você veio para trazer para esse mundo. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.